Quando a gente pensa em carro elétrico, é certo que um Tesla ou um BMW vem à nossa mente, né? Mas você sabia que foi uma marca brasileira que desenvolveu o primeiro carro com motor elétrico que existiu na América Latina? Se não sabe, então fica aqui que hoje eu vou te contar essa fofoca. Tudo começou com João Gurgel, um paulista de Franca, nascido em 1926 e formado em Engenharia Mecânica e Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP. Desde jovem, o seu sonho era fazer um carro brasileiro, tanto que em seu trabalho de conclusão de curso, ele apresentou um pequeno veículo de 2 cilindros que foi chamado de Tião. Mas esse projeto quase foi reprovado e ele ainda teve que ouvir do professor que carro não se fabrica, se compra. De qualquer maneira, ele seguiu sua carreira com uma pós-graduação nos Estados Unidos, chegando a trabalhar na Buick Motor Corporation e na General Motors Truck and Coach Corporation. Em 1958, já de volta ao Brasil e após a conclusão de seus estudos nos Estados Unidos, João Gurgel fundou a Moplast Moldagem de Plásticos. A empresa começou produzindo artigos simples, mas logo se destacou a desenvolver projetos próprios, tornando-se fornecedora de luminosos e componentes plásticos para diversas empresas brasileiras. O sucesso da Moplast deu a Gurgel a estabilidade necessária para investir no seu verdadeiro sonho, criar automóveis nacionais. Então, em 1964, ele encerrou as atividades da Moplast e fundou a Macan Indústria e Comércio, uma revendedora da Volkswagen que também produzia karts, mini-carros infantis e transportadoras industriais conhecidas como Mocar. E foi a partir de todas essas experiências que, em 1969, na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, que ele fundou a Gurgel Motores S.A. Também foi nesse ano que surgiu a sua primeira ideia, o Gurgel Ipanema, o veículo que marcou o início da produção em série da empresa, com um projeto de identidade totalmente próprio. Em 1973, a Gurgel apresentou o Chavante XT, um Jeep mais robusto para substituir o Ipanema. As inovações realizadas nesse carro consolidaram a sua reputação como fabricante nacional de veículos utilitários, resistentes e inovadores. O grande diferencial da Gurgel estava no foco em veículos adaptados à realidade brasileira, ruas de terra, terrenos acidentados e custos reduzidos de manutenção. Deixando um pouco do elétrico de lado, nos anos 1980, a Gurgel Motores, com mais de 2.000 pessoas empregadas, lançava modelos mais urbanos, como foi o caso do Chavante, Carajás e do Moto Machine. Mas ele não esqueceu seu desejo de criar um carro elétrico e ainda em 1980 a Gurgel ressurge com o furgão Itaipu E400. E ele tinha esse nome porque sua carga máxima era de 400 quilos. Ele fez parte da frota das empresas brasileiras de eletricidade, a Telebrás e a Telesp, com um total de 1.000 unidades produzidas. Mas apesar do investimento em baterias mais leves e eficazes, o carro não agradou o público e por isso sua produção foi encerrada em 1982. Ainda assim, ele não desistiu. Segundo João, o Brasil precisava de um carro com alma nacional, e foi assim que surgiu o BR-800, lançado em 1988, com o propósito de se tornar o primeiro carro genuinamente brasileiro. O BR-800 tinha 2 portas, motor com 2 cilindros, estrutura leve e consumo baixo, e a sua proposta era atender famílias de baixa renda e estimular o desenvolvimento industrial nacional. O projeto, inclusive, recebeu o apoio inicial do governo de José Sarney, que concedeu incentivos fiscais para o modelo, desde que o consumidor adquirisse ao menos uma ação da empresa. Apesar do entusiasmo, o BR-800 enfrentou muitas dificuldades, como custos elevados de produção, baixa escala e competição desleal com montadoras estrangeiras que dificultavam a consolidação da empresa. Além disso, a dependência em fornecedores externos e a falta de uma política industrial sólida para apoiar fabricantes independentes agravaram ainda mais o cenário. Um detalhe importante é que no início dos anos 1990, com a chegada do governo de Fernando Collor, o país iniciou um processo de abertura comercial, reduzindo muito as tarifas de importação e facilitando o acesso a veículos estrangeiros. Essa medida visava modernizar a indústria nacional e aumentar a competitividade. Mas acho que já dá para imaginar o que aconteceu, né? Pois é, o efeito foi totalmente contrário e o resultado foi devastador para empresas pequenas como a Gurgel. Carros importados como o Fiat Uno Mille e o Ford Escort passaram a competir com preços mais atrativos, melhor desempenho e maior apelo de marca. E a Gurgel, que não tinha os mesmos recursos para reduzir custos e aumentar a escala de produção, viu a sua fatia no mercado diminuir rapidamente. Então aconteceu o que já era esperado. Os pedidos caíram, os estoques aumentaram e o endividamento se agravou.
E apesar de todos os esforços para manter a empresa, em 1994, a fábrica do Rio Claro encerrou suas atividades e no ano seguinte, a empresa teve que pedir falência na justiça. Mas, apesar do triste fim, a Gurgel continua sendo lembrada como símbolo de independência tecnológica e ousadia empresarial. Hoje, os seus veículos são objetos de colecionadores entusiastas da engenharia brasileira. Atualmente, o Brasil continua sendo um grande mercado consumidor de automóveis, mas a indústria segue concentrada nas mãos das montadoras estrangeiras. E o caso de Gurgel é um grande exemplo de dificuldade estrutural que o Brasil enfrenta para consolidar as iniciativas industriais independentes. Hoje, com a digitalização do setor automotivo, o país enfrenta o risco de repetir o mesmo erro, importar soluções em vez de desenvolver tecnologias próprias. E essa foi a nossa fofoquinha de hoje. E se você gostou, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E se você quiser receber mais conteúdos assim, é só acompanhar a gente nas redes sociais. Até a próxima! Tchau!